As tensões pelo mundo estão escalando. E agora nós temos um segundo cenário provável também, caso a guerra continue, que é o cenário de uma segunda onda inflacionária, que era uma possibilidade. Nesse vídeo eu quero tratar mais sobre esse assunto e quais ativos se beneficiam. Nós vamos falar de 3 classes de ativos que podem se beneficiar e, claro, podem ser aí interessantes para você colocar na sua carteira antifrágil. Te convido a assistir até o final para você não perder nada, provavelmente vai ser um vídeo longo. Primeiro quero falar um pouco do contexto, depois nos aprofundamos sobre esses ativos, que inclusive nós temos lá na nossa carteira que eu mostro para os alunos do clube, tá bom? Vamos compartilhar a tela aqui, pessoal, para compreender o cenário primeiramente. Nós estávamos vivenciando o cenário que eu acredito que ainda é mais provável, que é o cenário 1. O cenário onde os bancos centrais estavam na luta do combate à inflação depois de toda a expansão da base monetária que aconteceu de 2008 para cá, mas que se intensificou ali em 2020. Os governos imprimiram muito dinheiro, a inflação tomou conta e agora a gente estava vendo a base monetária reduzindo, os juros subindo, a liquidez sendo drenada. Era isso que nós estávamos vivenciando. E com base nesse cenário, com base na realidade e nos fatos, nós estávamos nos posicionando para a possibilidade de uma correção dos mercados. Aí inicia a guerra. E com a guerra inicia-se possibilidades. E a possibilidade de um segundo cenário, como o que aconteceu na década de 70. Para você que me acompanha aqui no canal, lembra que sempre que eu falava do cenário atual, a gente falava, tudo vai depender se o Fed não repetir o erro da década de 70. E essa agora é a minha dúvida. Será que o Fed vai ir até o final ou ele vai repetir e vai começar a afrouxar a economia, permitindo com que a inflação faça uma segunda onda inflacionária? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E com essa pergunta feita, você tem que saber quais ativos se beneficiam. A gente vai aprofundar tudo isso agora. Já deixou o like? Deixa o like aí, seu capitalista. Bora compartilhar a tela aqui. A gente vem falando nos últimos vídeos aqui do canal sobre esse cenário, sobre, por exemplo, aqui, há 4 dias atrás, eu falei sobre a possibilidade de uma nova crise do petróleo. Essa crise do petróleo que aconteceu lá por volta da década de 70, depois ali da guerra do Yom Kippur. Então é muito importante você entender esse contexto, essa base histórica, para entender também de quando eu for falar de reset financeiro. Porque eu acredito que a gente pode estar para vivenciar um novo reset financeiro. Gabriel, qual foi o reset financeiro da década de 70? Isso é importante, hein? É importante para você entender por que eu vou trazer esse contexto para vocês. Até então, até o fim do acordo de Bretton Woods, o dólar ele era conversível em ouro. Então, quando você tinha lá uma onça Troy de ouro, você sabia que isso valia cerca de 35 dólares. E você podia trocar. Você sabia que aqueles dólares poderiam ser trocados por ouro. Com o fim do acordo de Bretton Woods, esse lastro no ouro acaba, até porque tinha-se uma desconfiança de que os Estados Unidos teria, né, toda a reserva do ouro suficiente para sustentar a impressão de dólares que eles faziam para financiar, inclusive para financiar guerras. E aí, então, com o fim desse lastro, agora o dólar é lastreado apenas na confiança das pessoas nos políticos, nos Estados Unidos. E então, a impressão de dólares ela ocorreu desenfreada, como inclusive eu mostrei agora recentemente. Perceba como a base monetária dos Estados Unidos ela dispara após esse evento, após esse reset financeiro. Isso, claro, também traz depreciação para essa moeda, ok? Então, esse contexto é muito importante. A guerra também traz a questão de uma possibilidade da inflação voltar, principalmente por conta da alta do petróleo. Perceba aí na sua tela o preço do petróleo disparando. Ele já estava disparando, como a gente vinha falando aqui no canal, por conta da guerra financeira que a Rússia e a Arábia Saudita estavam promovendo, cortando artificialmente a extração de petróleo. Isso já estava acontecendo antes do estouro dessa guerra da última semana. Okay? A gente estava retratando aqui no canal. E, inclusive, falamos como isso já estava afetando a inflação americana. Esse aumento aqui do petróleo. O petróleo estava contraindo por conta dessa possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Então, quando ocorre uma recessão, ocorre menos consumo, as pessoas consomem menos e, por consequência, demandam menos energia, por isso que o petróleo cai. Mas essa alta que você está vendo agora não é porque a economia está se aquecendo, mas sim porque a oferta de petróleo está sendo artificialmente derrubada por conta dessas guerras financeiras e também dessa possibilidade, por exemplo, agora do Irã entrar na guerra lá entre Hamas e Israel, quem sabe o Catar dificultar as transações de petróleo pelo mundo. Então existe essa tensão que poderia
justamente estimular o cenário de uma segunda onda inflacionária e um problema, novamente, de uma crise do petróleo. Ok? Então eu estou te dando contexto, tá? Eu estou te dando contexto. Aqui nós temos o que aconteceu lá na década de 70. Eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para você ver bem, ó. Então a gente tem uma primeira onda inflacionária. A inflação chega a 12% lá nos Estados Unidos, tá? Daí o Fed vem, começa a intervir, mesmo com todos esses problemas que eu estou falando para vocês. Não é uma coisa isolada que acontece, geralmente muitas coisas acontecem, certo? Não vou entrar se isso é orquestrado ou não, se é coincidência ou não, ok? Isso eu deixo para você refletir. Então estávamos vendo uma primeira onda inflacionária, corrige com o Fed subindo o juro, mas o Fed começa a afrouxar esse aperto muito antes do que deveria, e aí uma segunda onda se instala. E lá na década de 80, vem o Volcker e sobe a taxa de juros a patamares muito mais elevados do que a inflação, e isso derruba então essa taxa, e a gente viveu décadas de inflação baixa por conta desse movimento que o Volcker fez lá na década de 80, ok? Então, quando eu falo do erro do Fed da década de 70, é isso. Eles afrouxaram, eles arregaram para o combate à inflação, porque isso traz consequências. Por isso que agora a gente tem dois cenários, e tudo vai depender do que quem manda na máquina vai fazer. E nós precisamos observar esse cenário e saber quais ativos se beneficiam para saber como que a gente vai gerenciar a nossa carteira antifrágil. A carteira antifrágil que eu ensino os alunos do clube a montarem e mostro a minha carteira antifrágil na prática para quem é aluno do clube, a galera sabe que a gente tem várias classes de ativos justamente porque a gente sempre assume a humildade perante a incerteza. A gente tem inclusive um desses ativos que eu vou falar para vocês que podem se beneficiar durante esse vídeo, beleza? Vamos seguindo aqui então para o vídeo não ficar muito longo. Bom, uma das preocupações aqui, pessoal, é que em nome da paz, os Estados Unidos, por exemplo, comecem a gastar muito dinheiro. Ali nos anos 2000, por exemplo, nos conflitos da Somália, Iêmen e a Síria, os Estados Unidos gastou mais de 8 trilhões de dólares, certo? Então as guerras elas servem como uma desculpa para os políticos gastarem dinheiro. E lembre-se, depois da década de 70, agora esses caras têm muito mais facilidade para imprimir dólares. Antes, eles tinham que ter uma quantidade de ouro compatível. Agora não. Agora é só dar canetada e você pode fazer a impressora rodar. E quem paga essa conta é o cidadão, porque a inflação dispara. Ok? Então, o problema que eu vejo aqui, pessoal, é uma segunda onda inflacionária, né? E aqui até que o Tavi Costa traz esse indicador do que aconteceu lá na década de 70, e a gente poderia então estar prestes, né, a vivenciar essa segunda onda inflacionária, quem sabe até uma terceira onda inflacionária, que é aquela que finalizou na década de 80. Certo, pessoal? Eu acredito que esse cenário seria o pior, porque é um cenário estagflacionário, né? Onde a bolsa anda de lado. Quem pode se beneficiar são as commodities, a gente já vai chegar lá, o Brasil pode se beneficiar nesse cenário. Guarde isso, entre 2002, depois do crash das .com e o topo do subprime, Ibovespa sobe quase 800%, enquanto o SPX aqui, o S&P, nesse cenário anda de lado, né? Perceba que o S&P aqui, ó, anda de lado. Embora a bolsa ela não tenha quedas infinitas, ela fica meio estagnada, né? Por isso que é importante você dominar o ciclo, porque aqui no crash das .com você se livra de perder 50%, depois você consegue ganhar quase 100% de volta, né? Embora a bolsa ficou de lado, para quem é buy and holder, para o cara que domina o ciclo ele consegue surfar essa volatilidade. Depois a bolsa cai de novo aqui no subprime. Mas perceba que o S&P ele não se beneficiou tanto nesse período de alta das commodities como o Brasil. Tá? A gente pode ir para a Segunda Guerra Mundial aqui. Lá em 35, ó, perceba que a bolsa ela não cai, né? Ela não fica caindo o tempo todo na guerra. Porque uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é: Gabriel, a bolsa cai nas guerras? Não, porque o consumo sobe. Porque as despesas, os gastos do governo, eles sobem. Então a bolsa ela não cai. Mas ela também não tem essas altas infinitas, né? Ela anda meio lateral. Ela anda parecido com o que a gente viu ali nos anos 2000, tá, pessoal? Então, as bolsas sim podem ser uma alternativa de exposição, mas existem ativos que se beneficiam ainda mais. Porque o que ocorre quando a bolsa ela cai, por exemplo, após ali 2008, tá? Cadê aqui 2008? Tá aqui, ó.
que ocorre quando a bolsa cai? O dólar perde valor, né? Se a gente pegar aqui se você for pegar o dólar ele perde valor após aqui o crash da bolsa. Então vamos pegar o DXY aqui, ó. Você vai ver que enquanto a bolsa ela crasha, né? Você percebe que o dólar perde valor. Então esses timings, né, que são importantes você dominar. E enquanto o dólar perde valor, principalmente porque ocorre a volta dos estímulos, existem ativos que se beneficiam. E a gente vai tratar desses ativos agora. Os ativos que são apostas contra o dólar são os metais, e eu acredito que podem agora ser também as criptomoedas. Quando o brasileiro pensa em proteção contra a depreciação do real, a gente pensa em dólar. Só que quando o americano pensa em proteção, ele pensa no ouro, tá? Nos metais. Então, como eu estava falando para vocês, o que aconteceu na década de 70 foi o fim do lastro no ouro. Eu não uso muito a valorização que ocorreu na prata e no ouro dessa época, porque o que gerou essa alta aqui não foi a alta do ouro, mas sim foi a depreciação do dólar, porque agora o dólar não tinha mais o lastro. Então, ali depois do fim do acordo de Bretton Woods, o ouro ele sobe até o topo aqui 2.200%. 2.200% é a valorização do ouro. E a prata no igual período aqui, ó, se você pegar a prata no igual período aqui, ó, a prata ela sobe 3.600%. A prata ela é muito mais explosiva do que o ouro nesses momentos. Um cenário mais provável que eu acredito é aqui em 2008, tá? Quando depois do crash os estímulos acontecem e o dólar começa a perder valor. E como você entendeu, o ouro, os metais são uma aposta contra o dólar. Então, num segundo cenário, o dólar perderia valor. Diferente do primeiro cenário que a gente falava, que o dólar ganharia valor, porque os ativos iriam corrigir por conta da busca por liquidez e a galera iria para o dólar. Num cenário inflacionário, caso não ocorra essa contração e caso não ocorra o crash, a inflação pode disparar. Então você tem que analisar o que está acontecendo com o mundo, o que o Fed vai fazer e se eles vão botar mais dinheiro ou não, tá? Então é um cenário agora que você tem que prestar atenção. Eu acredito que ter uma carteira antifrágil agora é essencial. Nós temos lá na carteira ouro e prata, certo? Então nós já estamos preparados para esse cenário inflacionário. Eu venho acumulando já faz um tempo, quem tá lá no clube sabe. E olha só, o que eu falo pra galera? Se acontecesse o cenário 1, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, os metais se valorizam. A questão é o timing. O que muda é o timing. O que muda pro cenário 1 pro cenário 2 é o timing. Só que o timing é o que te ajuda a maximizar o seu resultado. Dá um pouquinho de mais trabalho, você tem que estudar um pouco mais? Sim. Mas é mais lucro no seu bolso. Tá? Então, num primeiro momento, lá no crash de 2008, perceba que o ouro cai 30%. Sim, enquanto as bolsas estavam corrigindo, enquanto tudo estava caindo, a busca por liquidez estava acontecendo e o dólar se beneficiava, perceba que o ouro caía 30%, assim como a prata também, ela corrigiu aqui quase 50%. Só que depois, quando os estímulos voltam e a inflação pega, quer dizer, os estímulos voltam e a abundância de liquidez acontece, porque esse dinheiro do estímulo não foi para o mercado, para a mão do povo, por isso que não gerou inflação. A inflação gerou nas bolsas, porque essa liquidez foi para os mercados, por isso que os ativos subiram tanto. Então perceba que a prata ela sobe 400% após o crash ali do subprime. Até o topo em 2011, então a prata sobe mais do que o dobro do que o ouro. O ouro sobe 160% mais ou menos, e a prata aqui ela sobe mais de 400%. Então a prata ela é muito mais explosiva. Você percebe essa correlação. Então, quando você pensa em proteção contra a depreciação do dólar, a gente pensa em metais, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro ativo que eu acredito que vai se beneficiar. Para você que quer comprar prata física, onde que eu compro, Gabriel? Morgantes, tá? Essa aqui é uma barrinha de 100 gramas, por exemplo. E na Morgantes, a prata é certificada, com certificado de pureza, tá? Então, tem as barrinhas a partir de 1 grama. É claro que quanto mais quantidades você comprar, né? Quanto mais quantidade, mais barato vai ficar o grama, ok? Aqui no site da Morgantes, usando o cupom PELISSARO, você ganha 5% de desconto. Tem frete grátis para algumas regiões do Brasil. O link está aqui na descrição para você ver mais detalhes. Tem as barras de prata pura. Tem aqui peças colecionáveis também. Tem as moedas, né, de prata. Então tem vários itens. Acesse o site e
veja aí mais detalhes. Tem o WhatsApp também, caso você tenha alguma dúvida. Sim, a Morgantes recompra a prata. Mais detalhes você encontra aqui no WhatsApp com eles, tá? E lembre-se que usando o cupom PELISSARO você ganha 5% de desconto. Se você quer comprar grandes quantidades também, chama eles no WhatsApp que eles podem fazer alguma condição especial para vocês. Usando o cupom PELISSARO, 5% de desconto. Tá, pessoal? Muito bem. Então tá aí a questão dos metais. Eu acredito que se ocorresse essa segunda onda inflacionária, os metais seriam um dos ativos que iriam se beneficiar. Mas e aí, Gabriel, quais outros ativos podem se beneficiar? Bom, tá aí já na sua tela, sem enrolação. O Bitcoin, eu acredito que seria mais um desses ativos que iria se beneficiar. Como assim, Gabriel? Assim como os metais, eu acredito que o Bitcoin é o ouro digital, e assim como os metais, o ouro é escasso. A maior quantidade de Bitcoin já foi emitida, dos 21 milhões de unidades, né? Já foram emitidos aí mais de 19 milhões de unidades. Então até 2140 agora vão ser emitidos menos de 3 milhões de Bitcoins. Então a maior inflação do Bitcoin já passou. Ou seja, a partir de agora, cada vez mais o Bitcoin vai ficar mais escasso. E perceba que a inflação então do Bitcoin ela vai caindo halving após halving. Por isso, pessoal, que eu acredito que o Bitcoin pode ser uma alternativa de proteção contra a inflação. E o Bitcoin, de qualquer maneira, iria se valorizar. De qualquer maneira. Só que se a inflação começar a comer e o dólar perder valor, eu acredito que ele começa a se valorizar antes. No cenário 1, eu acredito que o Bitcoin iria corrigir antes por conta da busca por liquidez. Só que se essa busca de liquidez não ocorrer, porque a gente iria ver uma segunda onda inflacionária ou algo assim, o Bitcoin já poderia se valorizar a partir de agora, porque ele já caiu bastante. Tá? Então essa que é a grande jogada. O que muda do cenário 1 para o cenário 2 é o time, onde o dólar perderia valor antes. Tudo vai depender do que a política monetária executar. E aí é importante analisar o cenário. Claro que aqui no canal a gente vai estar cobrindo o cenário. Para você não perder nada, é só deixar o seu like e se inscrever por aqui, é de graça. Então, pessoal, o segundo ativo aqui seria o Bitcoin e também as altcoins, acredito eu, mas o Bitcoin seria o mais sólido nesse contexto para proteção por conta da escassez e da descentralização. É muito difícil derrubar o Bitcoin. Teria que derrubar a internet global para derrubar o Bitcoin. E se a internet global cair, cai tudo, inclusive o governo, a parte militar e etc. Inclusive, talvez até o teu saneamento básico aí. Então, não seria interessante essa queda da internet, tá? Porque iria afetar toda a cadeia. Para você que quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas, tem a BingX. Não precisa de KYC. Para abrir sua conta, tá aqui na descrição. É só clicar aqui em comprar cripto. Agora você pode comprar em reais. Eu vou fazer uma simulação rápida aqui para vocês de como faz essa compra em reais, utilizando os P2Ps da BingX. Fiz aqui uma simulação de uma compra de R$500 aqui. E vou lá, ó. Comerciantes P2P, esse valor varia do dólar, tá? Eu tô gravando aqui no final de semana. Ontem tava mais barato essa taxa do real aqui. Consulte, né, na hora de você fazer sua conta, a simulação da cotação do dólar. Aqui você então tem os comerciantes P2P para fazer Pix, o depósito via Pix. E também você pode fazer via cartão de crédito, através da MoonPay e da Mercúrio, por exemplo. Você vai comprar aqui com cartão de crédito as suas criptos na BingX. Você coloca aqui, pode negociar depois. E o melhor, não precisa de KYC para abrir sua conta na BingX. Comprou na BingX, cara, mesma coisa que eu falo aqui para vocês. Exchange na carteira, tá? Então a mesma questão que eu falo para os metais, eu falo para o Bitcoin. Ele só é seu quando está na sua custódia. Quando você deixa um criptoativo na exchange, ele não é seu. As chaves privadas estão lá na exchange. Se ocorrer algum problema com a exchange, você pode se ferrar. Então o melhor é que você assuma a responsabilidade e faça a custódia, principalmente se você tem uma quantidade grande de ativos. Os metais é a mesma coisa. Se ocorrer um problema com os contratos lá dos metais, é importante que você tenha os metais físicos na sua mão. O metal físico na sua mão é como se você tivesse o Bitcoin lá na sua carteira, as chaves privadas na sua mão. Você tem a posse do ativo, tá? Para você, claro, que busca proteção. Para você que quer especular e correr risco, aí você faz o que quiser, mas sempre assumindo risco. Essa é a questão que eu trago para vocês. Beleza, pessoal? Bom, o Bruno Santos também fez a pergunta aqui sobre quais ações poderiam se beneficiar com a questão das armas, né? Que empresas que fabricam as armas para essa guerra. Vou trazer duas aqui. A Northrop Grumman, ok? Seria uma possibilidade.
é uma empresa aí que atua na indústria aeroespacial e defesa, e também tem a General Dynamics, que seria outra possibilidade também de empresa de defesa americana. É um conglomerado gigantesco aí. Fica essas duas aí para você estudar. Isso aqui não é recomendação de investimento, faça os seus estudos e tome as suas próprias decisões. Para proteção do segundo cenário, que é o cenário inflacionário, eu estou indo nos metais e no criptoativo, tá? E quero cada vez mais aumentar minha posição em criptos. Eu acreditava na possibilidade do cenário 1 e ainda acredito que é uma queda primeiro. Mas tudo vai depender de como essa guerra vai escalar e o que os bancos centrais vão fazer. Então eu não tenho controle sobre isso. É uma postura estoica a partir de agora. Eu não tenho controle. Eu não posso definir a taxa de juros, eu não posso definir se o governo americano vai gastar mais dinheiro ou não, mesmo eles estando próximos de ter um shutdown, porque as contas não estão aprovando. Eu não posso definir se a guerra vai escalar ou não, então o que eu faço? Eu assumo a humildade perante a incerteza, que é o que a gente faz lá no Clube dos Capitalistas, e sempre fez. Esse é um dos pilares do clube. O primeiro pilar é você não começar o próximo ciclo com menos capital e conhecimento que você tinha no anterior, e o segundo pilar é você justamente assumir a humildade perante a incerteza. Nós somos meros mortais. Deus não nos deu a capacidade preditiva de enxergar o futuro. Então a gente assume a humildade perante a incerteza. Por isso que eu já mostro para os alunos do clube que eu estava me expondo nesses ativos que eu mencionei aqui no canal. Tá? Sempre assumindo a humildade. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, compartilha para mais alguma pessoa aí, para que a pessoa entenda o cenário e saiba o que fazer, para que ela consiga, pelo menos, saber como gerenciar a carteira antifrágil dela. Tá? Deixa seu like embaixo, compartilha para geral aí e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima, seu capitalista. Os links para você comprar metais na Morgantes com 5% de desconto estão aqui na descrição. Só usar o cupom PELISSARO. E para você comprar cripto na BingX sem precisar fazer o KYC, o link também está aqui na descrição. Até a próxima aí. Tchau, tchau.